Assim, hoje, uma das coisas que eu faço na vida, a gente tem um fundo de investimento que investe em empresas ao redor do mundo. Uma das empresas que a gente investe é uma empresa de propulsão nuclear, mas aí para o espaço. Então você coloca um veículo lá que vai ter um motor já em ambiente espacial que vai usar propulsão nuclear para se movimentar. Fissão nuclear? O que a gente investe é fusão. Fusão. Então, o que os caras estão hoje fazendo, né? Hoje, fusão ainda é uma coisa que está se buscando, não é uma coisa que é amplamente dominada. Mas a gente consegue fazer ele de maneira intermitente. A bomba que usaram na Segunda Guerra é fissão. Fissão. Isso. Isso aí. E fusão, já existe bomba de fusão nuclear? Existe, a de H. A bomba de hidrogênio é de Já fusão. é de fusão. Mas aí tudo bem, porque você não quer controlar, você quer que ela exploda. O intuito realmente é O negócio da fusão para gerar energia que o Lucas está falando é o seguinte: a fusão nuclear hoje, ela funciona por poucos minutos ou poucos segundos. Só que para o espaço está excelente. O que você faz? Você liga o motor, dá aquela pancada no foguete. E deixa a inércia funcionar. E vai É como embora. se fosse um motor de chevetão. Você ligou o chevette e tá empurrando, cara, entendeu? Tá gerando corretamente? Não tá, mas tá funcionando para empurrar. Se o motor funcionar por 2, 3 minutos, já deu uma impulsão. Aí depois de um tempo você pega e liga de novo. E vai embora. E assim vai indo. Então, porque muita gente até me pergunta, pô, mas a fusão nuclear o pessoal não domina? Por que no espaço funcionaria? Por causa disso. Porque você não precisa ligar o motor e deixar ele ligado o tempo todo. Entendeu? Agora, a fusão para gerar energia aqui na Terra teria que ligar, por isso que tem essa diferença. Então, a fusão nuclear no espaço, aí você acha que vai, então? Eu não sei, cara. De todos os investimentos que a gente já fez lá no fundo, esse foi o mais arriscado de todos. E aí uma empresa americana chama Helicity, e eles estão fazendo isso. Eles estão usando lá um motor de... Nem lembro se é de um Tritons, eu nem lembro exatamente o que era. E aí Inventou essa palavra agora, né? Não, é trítio, né? Deve ser trítio, né? É trítio. Trítio é muito... Esse negócio defende trítio. Trítio é o elemento que é usado hoje pra fazer fusão. trítio. De quadrinho, né, cara? Não, Trítio é o elemento que é usado hoje nos reatores da China. Lá eles usam trítio. Só que é esse negócio. Ele gera muita energia por poucos minutos. Cara, pro espaço tá excelente. Não, e é isso Pra que... uma usina não rola, mas Não. pro espaço... Não, mas talvez vai rolar em determinado momento. É por isso que um dos motivos que a gente tem indo pra Lua é porque lá tem um grande combustível do sonho de todo mundo da fusão nuclear, entendeu? Que é o L3. O L3, exato. E a gente sabe que tem uma Aqui não quantidade... tem? Não. Tem em profundidades abissais, Aqui né? tem no núcleo da Terra. Núcleo da Terra esquece. tem muito L3. Mas tava vazando, Tá né? vazando lá na Groenlândia. Na Groenlândia. A China queria pôr uma usina lá. Por isso que o porque aí Trump fala- quer- Por isso, não é à toa não, meu amigo. Cara, a L3... Não, mas não é por causa disso, não. Só pra É por terreno mesmo, por né? terreno Só o mesmo. pessoal não falar, não é por causa... não achar que é verdade, mas... Mas tem L3 vazando. A Terra teve L3 no passado, no núcleo da Terra. Então o núcleo da Terra tem muito L3. Hoje não tem, e ainda bem que não tem. Por quê? Porque o L3 ele é gerado pela radiação ultravioleta combinando com a rocha. Sei. Só que nós não temos radiação ultravioleta, por isso que nós estamos aqui, entendeu? A atmosfera nossa bloqueia. O fato de ter na Lua Na Lua, tem a ver de a Lua ter sido um pedaço da Terra? Não tem a ver. Tem na Lua pelo seguinte, o Sol é o grande produtor de hélio 3 do sistema solar. Ele está produzindo o tempo inteiro e está espalhando isso no sistema solar com os ventos solares. Então tem um negócio que chama vento solar, Sim. que são as partículas do Sol sendo aí dispersadas no sistema solar. Para todas as direções. Para todas as direções. Lua não tem atmosfera, ou é desprezível a atmosfera lunar. Então todo o hélio 3 que vem do Sol Não tem nenhum impedimento. não tem impedimento, começa a acumular na Lua. Diferente do que acontece na Terra. Como a Terra tem atmosfera que é densa, esse hélio 3 que vem do Sol bate na atmosfera terrestre e vai embora. E é rebatido para outro lugar. Então, assim, se um dia a gente usar todo o hélio 3 que existe na Lua nesse momento, se você esperar umas décadas, vai começar a ter uma quantidade para você minerar de novo o hélio 3. A gente fala minerar. Sim. Você vai poder minerar novamente o hélio 3 lá, porque está sendo mesmo? acumulado. e tem empresas também. Aliás, de um dos caras importantes da exploração espacial, o Harrison Schmitt. Sim, Ele tem uma empresa chamada Interlune, sim. que é uma das primeiras empresas, talvez, né? Inclusive, eles vinham pro Brasil, cara. Agora. Depois eu falo, a gente tá fazendo um evento, tá trazendo um monte de gente legal. Então, eu aqui pra tava São Paulo. eu tava num congresso semana do eclipse, no congresso lá lunar de ciência lunar e planetária, e ele tava lá. Sim. Ele fez uma apresentação da Interlune. Ele tem uma empresa chamada Interlune, que é talvez ele levantou uma grana, cara, quase 30 milhões de dólares. E tá né? levantando mais agora. Eles não Agora? vieram porque estão levantando mais dinheiro. Ah, então. Qual que é a ideia dele? Ele vai levar um robozinho, tipo um carrinho. O carrinho vai, tipo, mastigando, vamos falar bem simples aqui, viu, galera? Mastigando a rocha da Lua. Pra tentar tirar o nesse hélio 3. processo vai achar e tirar o hélio 3. E aí guarda o hélio 3 num tubinho atrás, né? Pelo menos que ele mostrou lá. E aí traz de volta. Mas a gente tem hélio 3 aqui na Terra, na superfície, que é resto de
teste de bomba atômica. Então, várias bombas atômicas que foram... Esse robozinho aí. Esse robozinho aí mesmo. Isso Esse é aí que grande ou pequeno isso daí? É pequenininho? Não, Não, esse aí é uma etapa final já do cara, entendeu? Atualmente isso aí eles seria tão- um robozão já comendo muita tela, mas ele mostrou lá, ele vai começar, lógico, levando um teste, fazendo pequeno e tudo. Mas a Ilha Bikini, por exemplo, fez muitos testes atômicos, tinha uma quantidade de hélio 3 lá, que a gente usa. Então, assim, os detectores de metais mais avançados que você tem em aeroportos usam uma quantidadezinha de hélio 3, que é resquício de teste de bomba atômica. E qual que é a legislação para a lua de exploração? É de quem a parada? Tá, vamos lá. Aí é uma treta, meu amigo. Posso chegar lá e pegar o que eu quiser? Não, para começar é o seguinte, cara. Existe uma área dentro da área espacial que chama direito espacial. E o Brasil, bizarramente, Por incrível que pareça, é cara. muito forte nessa área. É mesmo? Você tem muitos pesquisadores aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele, mas é um procurador da República, né? Ele é procurador. Ele é um dos caras especialistas. André Rippel? É o André, né? Você tem o André Rippel, tem o Olavo. Tem o professor. O Olavo é professor Olavo lá aqui na da Unisantos. Unisantos, entendeu? É. Cara, eles são caras, assim, um dos mais requisitados no mundo, quando a discussão é direito espacial. Direito cara. espacial. Direito espacial é um que tenta advogar para entender melhor como que você vai fazer uso desses recursos, não só na Lua, mas asteroides também, porque a gente quer minerar asteroide, como é que você vai lidar com Marte, tudo isso tem pessoas sentadas discutindo. Você tem pessoal de relações internacionais, pessoal de política internacional na área espacial, que também discute esse tipo de coisa. Então você tem fóruns, normalmente embaixo das Nações Unidas, né, que tenta discutir isso. O problema é o seguinte, cara, as coisas que conseguiram ser assinadas multilateralmente, vários países assinando ao mesmo tempo, foi na década de 70. Você teve algumas correções aí no final da década de 70, alguma coisinha na década de 80, mas desde então ninguém mais consegue sentar e assinar tudo. E aí o que está acontecendo? Os países começaram a se juntar e fazer clubinho, entendeu? Então, assim, os Estados Unidos fez agora a tal da Acordo Artemis, né? que nada mais é do que ele sentar com país por país, em separado, e falar, e aí, galera, vocês topam aí o que eu quero fazer? Assina aí. Porque não consegue fazer isso de uma maneira que todo mundo assine mais hoje em dia, né? O Brasil é signatário desse. E tá, talvez, perto não. Talvez possa assinar também com os chineses. O Brasil vai assinar com os dois? Aí sim, mas seria a segunda nação, porque a Tailândia, se não me engano, acabou de assinar com os dois. Né? A China tem um acordo dela. Uma coisa do acordo do Artemis, por exemplo, é que os Estados Unidos, ele não... o local de pouso da Apollo é tipo patrimônio. Patrimônio, Então você não pode, a gente não pode pousar lá. Entendeu? Mas a China não respeita. Se ela, porque ela vacinou. Se ela quiser chegar e pousar em cima... Aquelas imagens dele queimando. Aí, ó, fica a dica aqui de uma série sensacional chamada Space Force. Já viu? Legal mesmo. Cara, ela é um barato essa Space Force, que ela conta essa história, o robozinho chinês vai lá com o bracinho e arranca a bandeira dos Estados Unidos. Cara, é uma coisa muito nichada, cara, mas você morre, eu morro de rir com aquele negócio, cara. Não, até puxando sardinha pro meu lado, cara, o projeto mais legal que eu já fiz na vida, eu ajudei a pousar uma sonda num cometa. Foi a grande história da minha vida. E aí, a gente tinha essa brincadeira lá dentro da Agência Espacial Europeia, tipo, cara, vai chegar lá, vai ter uma sonda chinesa escondida já, tá ligado? Porque você não sabe exatamente tudo que os caras fazem, né? E aí ficamos lá 20 anos fazendo a porcaria da missão pra pousar num cometa e chega lá tem uma sonda chinesa lá, né? Cara, isso aí vocês assistam, galera. É comédia, tá? Isso aí é comédia. Cara, mas você ri demais, cara, das coisas besta que acontece e você deve pensar, fala, cara, deve ser assim mesmo. Por exemplo, a China colocou um macaco na nave, o americano mandou um cachorro. Aí dá um problema na nave, o macaco consegue fazer e o cachorro... Aí o americano fala assim, quem foi o imbecil que mandou um cachorro? Cara, tem uns negócios nessa... Vire a alavanca, puxa a alavanca e o cachorro... Cara, tem uns negócios dessa série, cara, que você morre de rir, cara. É meio lixado, né? Mas a gente morre de rir, cara. Mas eu gosto muito daquela que os soviéticos chegaram primeiro na Lua, que na For All época... Mankind. For All Essa aí, Mankind, cara, é uma das melhores séries que existem. Assistam também. E tem o filme novo da teoria da conspiração de que é vender a Lua, né? Quero vender a Lua, né? Na Apple, eu acho. Mas a gente falou do Buzz, né, não ter pousado. Na For All Mankind, conta a história, né? Pra quem não sabe, do que a União Soviética pousou primeiro na Lua. E muda Só que teve um astronauta americano que ele teve numa missão antes que ele poderia ter pousado. Ele não pousa, que é a Apollo 10, na história real é a Apollo 10. A Apollo 10 é real. E quando ele volta pra Terra, ele vê o russo pousando. E quem pousou na Lua foi o Alexei Leonov, que é um dos cosmonautas mais famosos que tem. E isso cria, o que o Lucas estava falando, que astronauta fica meio doidão, isso cria, essa série toca nisso, né?
porque cria um problema psicológico nesse cara que ele teve para pousar e perdeu a corrida espacial, cara, que vai 40 anos da vida dele acompanhando ele, cara. Então tem umas coisas ali meio periféricas na série For All Mankind que é muito interessante de ver, cara. O próprio Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro homem no espaço, ninguém sabe como é que ele morreu direito, né? Então, ele voltou, ele ficou muito popular, ele veio no Brasil. Veio? Ele começou a visitar o mundo inteiro, que nem os astronautas da Apollo fizeram também. Isso era uma coisa comum na época, deles visitarem os países pra, né, falar, pô, fui o primeiro, tô aqui promovendo a cultura do meu país, né? E ele morreu num acidente super estranho lá na União Soviética na época. Dizem que ele tava virando muita estrela, tava ficando muito famoso, deram um fim no cara, entendeu? Ou pode ser também alguma coisa de doença, né? Alguma coisa do espaço que não tava bem protegido? Teve alguns cosmonautas que morreram, talvez... Por causa de radiação? Não. O veículo que não estava entrando na reentrada teve um problema de pressurização e eles chegaram mortos. A famosa 11, né? TM11, né? E aí, assim, de morte no espaço, teve esse caso, teve da Colômbia, né? Que foi o ônibus mas espacial. até pra gente lembrar, pessoal, que ninguém nunca morreu no espaço, né? Tudo na reentrada, né? Ou é na reentrada ou é no lançamento, que é a Challenger, né? No espaço mesmo, nunca ninguém No espaço... Que a gente saiba, não. Né? Que a gente saiba, ninguém morreu. Já teve, Apollo 13, teve aquele acidente... Um acidente pra pessoa machucar lá no espaço? Saído Já teve de perfurar, por exemplo, o traje espacial em caminhada espacial. E aí? Não, e aí ele teve que voltar pra dentro, porque... Mas não aconteceu nada, então? Deu tempo? Eu não tenho certeza se eventualmente não machucou a pessoa e tal, mas sempre coisa pequena, assim. Porque o traje tá protegendo do que lá fora? Além de dar oxigênio para ele, tá protegendo do... Radiação, pressão, temperatura, né, também. A temperatura, né? Isso aí. Se você não tivesse o traje, o sangue evaporaria instantaneamente, ou em poucos segundos, né? Porque a pressão é muito baixa, e aí você começa a transpirar sangue, né? E aí você morre... Eu, quando estava no meu mestrado, eu perguntei isso, eu tinha uma aula com um médico espacial, falei, cara, quanto tempo morre no espaço? Mas ele achou a pergunta muito bizarra, e ele não me respondeu. Talvez não soubesse, talvez ninguém saiba, macabra, né? Cara, vai estudar isso, vai estudar sua sombra. Eu era o único... Então, nessa linha do tempo, tem esses precursores teóricos e tudo mais, e aí? Vamos para onde? Aí veio, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram pós-Segunda Guerra. Isso, aí a gente não pode deixar de falar do cara, né? Werner von Braun, né, cara? Aí o Werner von Braun, lá na Alemanha nazista, ele começa a construir os famosos V2. Durante a guerra. Durante a guerra. Segunda Guerra, ele faz os V2, que eram já mísseis, mas com cara de foguete já. E sair da Alemanha que era uma precisão absurda na Inglaterra, era um negócio maluco, cara. O bombardeio que ele fez na Inglaterra é famosíssimo, entendeu? Ele bombardeou a Inglaterra com os V2. E o combustível é álcool, o mesmo que a gente usa no carro aqui. É mesmo? Por que álcool e não... Cara, porque o combustível líquido começou a fazer sucesso, né? E o que você tinha de combustível para queimar? Álcool etílico, é álcool, né? Álcool mesmo. Álcool mesmo. Né? Então o Werner von Braun, ele foi um cara muito importante, porque ele, alguns dizem, né, que é o pai da astronáutica mais moderna, é ele. Por quê? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, divide o mundo. Os americanos fazem a famosa Operação Paperclip. Sim. Aí eles vão lá na Alemanha nazista e trazem as mentes pra perto deles, tipo, vou te perdoar desde que você venha pro meu país contribuir com a tecnologia. Aí trouxe quem? Werner von Braun. Werner von Braun e a galera dele foi para os Estados Unidos. A União Soviética pegou os equipamentos. Então os primeiros foguetes da União Soviética são parte engenharia reversa. V2. Engenharia reversa nos V2 alemães, entendeu? Então o mundo se divide desse jeito. A mente brilhante vai para os Estados Unidos e o equipamento vai para a União Soviética. Cara. E a Alemanha foi proibida de desenvolver foguetes desde então e perdeu essa proibição há muito pouco tempo. Então, tanto que assim, na Europa Ocidental, o país que evoluiu com essa parte de foguetes foi a França, né? Eles tinham total liberdade de desenvolver tecnologia. A Alemanha era proibida e pouco tempo atrás liberou para eles, né? Isso aí. Mas a Primeira Guerra, vocês acham então que dá um Segunda. tempo? Não, mas a primeira. Não, a primeira não. Ela pelo menos para astronautica não teve importância. Mas não, eu tô falando impacto de evolução em alguma coisa deve ter atrasado também um pouco. As pessoas estavam preocupadas em outras coisas? Ou você acha que não? Não, eu acho que assim, esses poucos décadas aí entre uma Primeira e Segunda Guerra foi o suficiente para muita tecnologia vir à tona, sabe? Você teve muito desenvolvimento tecnológico na Primeira Guerra, né? A gente sabe que, assim, por mais cruel que seja a guerra,
ela acaba trazendo metralhadora, avanços tecnológicos, né? O próprio avião, assim, metralhadora, isso aí. Foi utilizado já na Primeira Guerra, né? Mas o que a gente começou a brincar de foguete de verdade foi a partir da Segunda Guerra, e essa divisão União Soviética e Estados Unidos ocorreu por causa do fim da Segunda Guerra, né? Aí. E aí, quando tem o V2, tem imagem aí? Isso é o que, Lenny? Essa é a imagem do Von... Esse é o Werner Von Braun, não é? Já nos Estados Unidos, né? Já nos Estados Unidos. Mas tem a imagem, procura aí, V2. V2. V2 é o foguete que ele desenvolveu lá. Não existiria homem na Lua se não fosse... Se não fosse esse cara aí, provavelmente não. A não ser se os soviéticos tivessem chegado. Mas porque quando os americanos chegaram, e eles meio que perderam a corrida que foi inventada pelos próprios americanos, os soviéticos largaram mão de ir pra Lua, entendeu? Pelo menos eles tinham um projeto lá do lançador deles, que era... Deu certo, né? Explodiu, em todos os tentativas de lançamento explodiu, né? Mas eles tinham o equivalente do Werner Von Braun, que era esse cara que ficou preso. Que é o Sergei Korolev. Ele tava preso, mandaram tirar o cara da cadeia. Vem aqui que a gente precisa chegar na Lua, entendeu? Precisava, cara, esse é o V2. Ele tinha essa negocinho. Esse é o Cara, V2. O do Tintin foi antes disso? Famoso. Não, é tudo bem baseado no Tintin, né? Parece tudo, né? Então parece. Depois acham o foguete do Tintin. Não, mas é tudo muito baseado no 7.000 Léguas Submarina, lá Isso, do Júlio Verne. Júlio Verne, Júlio entendeu? Verne, a viagem Terra-Lua. O famoso foguete que é espetado na Lua. Ele usava, tipo no estilingue, uma catapulta. É o famoso, é o que o Lucas falou aqui antes, é o famoso One Stage. A ideia cara, a ideia do Júlio Verne é fantástica. Cara, a Lua tá ali, o que eu faço? Miro e tá ali. Pá! Entendeu? É isso. Depois isso aí foi se provar que não era possível por tudo aquilo lá que a gente já falou. Não possível não sabemos, né? Eventualmente alguém consegue. Quando a gente chegar na Apollo, eu falo, né? Ou na época ali tinha. Olha lá. É isso mesmo, cara. Mas porque é tudo baseado lá no Júlio Verne. Entendeu? Como que chama? O livro é o da Terra-Lua, né? Como que é a viagem da Terra-Lua? Você acha que tem uma representação? Que é aí você tem o Arthur Clarke também, né? Isso. Que começa a escrever. Então, assim, você tem livros, cara, de 1904, 1905, falando, cara, a Lua tem oceano. A Lua tem pessoas lunáticos que moram lá. A Lua é feita de queijo. Assim, a galera pirava, entendeu? Isso em 1904. E aí você tem... Tinha ideia da face oculta, do lado oculto, do que poderia ter? Não, ainda não tinha, mas esse negócio de ter oceano era muito interessante, porque quando o pessoal olhava a Lua cheia, via aquela parte mais escura. Isso aí, da Terra-Lua, esse mesmo. Olha, o foguete é ele, tá? E depois foi um filme, pra quem não sabe, né? O primeiro filme da história do cinema é isso aí. Verdade. É isso aí. Aquele que é o olho foguete fincado no... Uma lua tem um foguete fincado. É o primeiro filme da história do cinema. É mesmo. Verdade. E isso que nós estamos falando aí... Ou seja, tava no imaginário da humanidade que cara, tem... Cara, eu vou te falar que tá no imaginário da humanidade desde a Revolução Cognitiva, entendeu? 70 mil anos atrás... Cara, o homem olhava pra noite, eu via aquelas estrelas, via a lua lá, é óbvio que imaginava um monte de coisa, meu. É isso mesmo. Cara, isso é incrível, né? Você vê que, assim, todas as religiões, os astros têm algum tipo de influência, assim, né, na história que foi montada e tal. Então é óbvio que porque a gente tem essa ideia de que as pessoas do passado não tinham capacidade cognitiva que nem a gente. Cara, eles pensamentos eram muito parecidos, né? entendeu? Tinham mais porque eles não tinham tempo. Não tinham as facilidades que a gente tem. Ele tinha tempo pra ficar sentado olhando pras estrelas, entendeu? Muito tempo, né? E aí nessa que os caras começaram a descobrir. Isso aí. Lá. Não, eu faço minha apresentação, que é o Será que Estamos Sozinhos, que é falando sobre vida, né? Buscar a vida no universo. Eu fiz todo um estudo para isso. Você vai buscar no século 5 a.C., os filósofos lá e tal, os caras já pensavam em coisa assim, cara. Pensando, cara, será que nós somos únicos que estão aí nesse negócio aí que a gente não tem nome ainda e tal? Depois teve esse cara famoso como Giordano Bruno, né? Que olhou e falou, cada pontinho ali é um sol igual o nosso, entendeu? Teve um termo que ficou muito famoso nessa época muito antiga, que era o pluralidade dos mundos. Será que esse mundo que a gente vive, ele é único? Ou será que tem milhões de outros mundos parecidos com o nosso? O que a gente tá vendo parece que tem mesmo. Tem planeta para todo lado, né?